Então, eu acabei reservando para a aula de hoje, trocar uma ideia com vocês sobre processo penal. Processo penal, o que vocês têm que tomar muito cuidado na matéria de vocês, nos estudos de vocês de processo penal? Vocês têm que dar muita atenção. Recursos, vocês têm que ficar muito atento a recursos. Presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Ó. Quando tem recurso na matéria de vocês, deem atenção. Recurso sentido estrito, recurso de apelação é muito cobrado no exame de ordem. Depois, competência. Competência cai bastante no exame de ordem, principalmente competência por prevenção, competência por conexão, competência da Justiça Federal. Eu tenho para mim, eu sou doido para cair uma questão dessa, nunca caiu, mas sou doido para cair uma questão dessa, né? Um crime contra o Banco do Brasil, por exemplo, um crime contra a Sociedade de Economia Mista da União. Um crime contra a Sociedade de Economia Mista da União é um crime de competência estadual. Estadual. Mas se for empresa pública da União, a competência é federal. Um crime aconteceu contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal. Competência da Justiça Federal. Um crime aconteceu contra a Sociedade de Economia Mista da União. Banco do Brasil, por exemplo, Petrobras, por exemplo, Justiça Estadual. Correios, é empresa pública. Se é empresa pública da União, então Justiça Federal. Beleza? Fica atento nisso aí. Repito, eu estou falando da competência lá no processo penal quanto aos crimes praticados contra Sociedade de Economia Mista da União e empresa pública da União. Contra a empresa pública da União, quer dizer, né, contra a União, autarquias da União, fundação da União, né, fundações públicas da União e empresas públicas da União, Justiça Federal. Justiça Federal. Mas se o crime for cometido contra Sociedade de Economia Mista da União, é o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, o crime será julgado na Justiça Estadual. Ambos são comuns, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Comum, tá bom? Sobre competência tem uma aula extra do professor Palma, né? Um dia eu convidei o professor Palma, tem uma aula de competência lá na plataforma de vocês, tá? E aí, a terceira matéria mais importante em processo penal é ação penal. Eu vou falar de ação penal hoje. Eu colocaria como quarta matéria mais importante de processo penal, procedimento. Procedimento comum, procedimento do júri, procedimento de drogas. Procedimento é o quarto conteúdo de processo penal mais importante, tá? Depois tem algumas importantes, como, por exemplo, prisões. E eu acho que prisão vai cair por conta do pacote anticrime, que mudou muita coisa, tá? Um dia eu vou dar uma aula para vocês só do pacote anticrime, que eu acho que vale muito a pena. O que vocês acham? Vale a pena uma aula só sobre o pacote anticrime, tanto de penal quanto de processo penal? Acho que Sim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Principalmente para a gente tomar cuidado a respeito daquilo que foi suspenso pelo STF. Inclusive, tem um artigozinho aqui que a gente vai olhar hoje, que foi suspenso pelo STF, e o curioso é que foi suspenso só o caput. Foi suspenso só o caput, né? Gente, eu estou um pouquinho gripado, pouquinho não muito, então, assim, a voz vai ficar um pouco desconfortável e às vezes aqui o meu nariz, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? No mais, deixa eu abrir aqui o nosso mapa mental para trocar uma ideia com vocês. Outra coisa, eu vou tentar trabalhar os conceitos práticos e objetivos para vocês levarem para a prova, mas não separei questões aqui hoje para a nossa aula não, tá? Eu vou tentar trabalhar aqui conceitos práticos, mas sem questões, não separei questões para vocês hoje não, tá? Até porque meta de hoje, vocês conseguem fazer as questões aí, tá bom? Vou compartilhar aqui então a minha tela com vocês e vamos trabalhar a ação penal. Primeira coisa que você precisa entender, o que é a ação penal? A ação penal nada mais é do que um direito subjetivo de buscar no judiciário o ius puniente. O que é o ius puniente, professor? O dever de punir do Estado, não é isso? Então, a ação penal é um instrumento pelo qual o titular da ação penal, a gente vai falar de titularidade, ele vai diante do Estado, na sua função jurisdicional, para que o Estado puna aquela pessoa que praticou um crime. Eu gosto sempre de fazer uma divisão aqui muito rápida. Qual é a diferença entre
Código Penal e Código de Processo. O Código Penal está ali o direito material objetivo. Ali está o crime que ele praticou, ali estão descritas as condutas. Ah, o cara praticou um homicídio, perfeito, mas e aí? Ele vai ser absolvido, vai ser condenado, porque ele tem que ser julgado. Então, o que é o processo penal? O processo penal é um instrumento por meio do qual eu vou concretizar o direito material. Então, eu tenho o direito material, mas como eu aplico ele? Por meio do Código de Processo. Isso serve tanto para civil quanto para penal. Enfim, direito material, direito processual. Ok, mas o que é a ação penal? A ação penal, então, é o mecanismo, é como se fosse ali o trilho, né? Onde eu vou apresentar para o Estado as provas que eu tenho contra essa pessoa, contra esse sujeito que praticou esse crime, e ao final, o Estado vai dar a resposta. Vai aplicar a punição, ou seja, o ius puniendi, ou vai reconhecer que ele é inocente e absolvê-lo. Então, essa ação penal nada mais é do que essa ferramenta para se aplicar o ius puniendi, ok? Mas a gente precisa ficar muito atento, não é nem a espécie, né? A gente pode chamar de classificação. Porque é o seguinte, nem todo crime é igual. Não só pela pena, não só pela gravidade, mas os crimes não são iguais porque cada um tem sua natureza, cada um tem sua justificativa para existir. Porque o que é um fato típico? Fato típico é um fato criminoso descrito no Código Penal. Isso é um fato típico, ok? Descrito no Código Penal. E cada um desses fatos descritos no Código Penal tem a sua história por trás, tem o porquê. Até alguns anos atrás, por exemplo, o crime de estupro, em regra, era crime de ação penal privada, porque o legislador entendia que era uma escolha da vítima, se ela queria ser ou não exposta daquela conduta. Hoje a regra já é que o crime seja de ação penal o quê, por favor? Pública incondicionada. Já passou, a regra já mudou. Então, os crimes não são iguais. E aí, dizendo então que os crimes não são iguais, vamos fazer uma rápida separação aqui dos crimes, né, de ação penal pública para os crimes de ação penal, o quê, por favor? Privada. O que significa dizer que o crime é de ação penal pública? Eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo, porque eu vou fazer uma separação aqui de características básicas. Por exemplo, no crime de ação penal pública, independentemente se é condicionado ou incondicionado, eu quero que vocês entendam assim, ó, a titularidade é de quem, por favor? Do Ministério Público, na figura do seu promotor de justiça, no âmbito estadual, né? No âmbito federal, Procurador da República. Mas quem é o titular, por favor? É um órgão do Estado, Ministério Público. Enquanto a titularidade aqui já é do próprio, o que, por favor? Próprio ofendido. É do próprio ofendido. E como o próprio ofendido, na maioria das vezes, não tem capacidade postulatória, o que é capacidade postulatória? Aquela capacidade, né, de apresentar perante o juiz a demanda. Então, portar diante do juízo significa que precisa de capacidade postulatória, já que ele não tem, precisa de advogado. Então, é uma peça exclusiva de advogado. Promotor não pode fazer a peça de queixa-crime, assim como advogado não pode fazer a peça de denúncia. Aliás, já vamos aqui até dizer, né? Qual é o nome da peça? O nome da peça. Aqui, ó, é denúncia. E aqui, por favor, aqui é uma queixa-crime. Teve um dia, ó, quem falou do Maranhão? No dia que eu saí do júri, eu ganhei o júri, né? Aí quando você ganha o júri e tal, é uma cidade pequena, então você acaba sendo visto por muita gente. E aí uma senhora, que não tinha nada a ver com o processo do dia, mas viu lá a minha apresentação e falou assim, doutor, eu queria muito que você olhasse meu processo. Aí ela me contou mais ou menos a história. O filho dela tinha sido vítima de um latrocínio. Aí eu pedi para ela tirar cópia do processo, mandar para mim e tal. E aí eu vi que o promotor perdeu o prazo da denúncia. Se o promotor perde o prazo da denúncia, o ofendido pode, no caso, né, quem representa o ofendido, já que ele morreu, pode entrar com uma ação penal? Pode. Aí contrata um advogado. Só que nesse caso, o advogado não vai fazer uma denúncia, concorda comigo? Porque denúncia é uma peça exclusiva do Ministério Público. Pois é, o advogado deveria ter feito o quê? Uma queixa.
na ação penal privada subsidiária da pública, não é isso? Pois é. Aí eu fui ver a cópia que ela mandou para mim, o advogado fez uma denúncia. Absurdo. Advogado não faz denúncia, advogado faz o quê, por favor? Queixa, crime. Será que é goiaba? Será que é goiaba? Né? E ainda tem uns que não gostam do exame de ordem. Por isso que eu gosto do exame de ordem. Tem que ter exame de ordem mesmo. Mesmo que o exame de ordem tenha essas goiabices por aí, né? Mas outra coisa que na ação penal pública, ó, existem alguns princípios. Isso aqui cai muito em prova, então presta atenção, tá? Tem alguns princípios aqui. Na verdade, aqui a gente pode trabalhar com dois princípios. O princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade. Eu vou explicar. Obrigatoriedade significa que quando o crime é de ação penal pública, o Ministério Público tem de agir. Aliás, isso serve até para o delegado, diante de crimes de ação penal pública, que ele verifica, ele é obrigado a instaurar inquérito policial, tá bom? Porque princípio da obrigatoriedade. Só que o princípio da obrigatoriedade tem exceção. O princípio da obrigatoriedade tem exceção. Quando é exceção para o Ministério Público não denunciar? Eu vou colocar aqui exceção. Quando? Quando houver possibilidade de transação penal. O que é a transação penal, meninos e meninas? O que é a transação penal? A transação penal é um instituto penal benéfico. O cidadão está sendo acusado de um crime de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo são aqueles que são iguais, igual ou inferior a quê, por favor? Tá grande demais, eu vou colocar aqui, igual ou inferior, 2 anos, ok? Certo. Mas existe outra exceção? Essa exceção aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, presta atenção. Essa segunda exceção aqui que eu vou falar para vocês, vou chamar a atenção de vocês. Qual? A ANPP. Porque é inovação. Cadê? Não foi. Agora vai. A ANPP. Agora foi. O ANPP é o quê? Acordo de não persecução penal. Significa dizer que não houve denúncia. Presta atenção. A FGV pode até colocar uma sacanagem assim, ó, a ANPP será proposta após a denúncia. Não. Tanto a transação penal quanto a ANPP, elas são propostas antes da denúncia. E isso é uma inovação que o pacote anticrime trouxe. Tá bom? Então, vamos lá. A transação penal é aplicada para o sujeito que responde crime de menor potencial ofensivo. O que é crime de menor potencial ofensivo? Quando a pena mínima, até esqueci de colocar, né? É pena mínima. Isso aqui é importante saber. Pena mínima. Desculpa, perdão. Pena máxima, perdão. Pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Tá bom? Pena máxima, igual ou inferior a 2 anos. Aí o Ministério Público vai lá e oferece uma transação penal. Lembrando, transação penal pode ser oferecido tanto pelo promotor de justiça, tá? Mas a jurisprudência já entende que o advogado também pode na ação penal privada. A jurisprudência, a lei não. A jurisprudência fala que a transação penal já pode ser oferecida por advogado, tá bom, gente? Lá na ação penal privada. Aí, olha só, já a ANPP é diferente. A Nath até chamou aqui a atenção. Porque o ANPP é quando estamos diante de um crime, tá? De um crime de pena mínima, aqui, ó, pena mínima agora. Não importa qual é a máxima. Não importa a máxima, importa a mínima. Na transação, importa a máxima. Na ANPP, importa o quê? A pena mínima. E essa pena mínima tem que ser o quê? Inferior a 4 anos. Onde é que está o artigo dela, né? É o artigo 28A, que foi incluído pelo pacote anticrime, tá bom? Então, essa transação, no caso, significa que o réu tem ou teve culpa no cartório? Não, Érica, não. A transação penal é antes da denúncia. Ora, se é antes da denúncia,
significa que ele nem será julgado. Então, é uma situação em que pouco importa se ele é culpado, se é inocente na prática, ele, formalmente, ele não será condenado, mas também ele não será absolvido. É um benefício penal. Como é que isso funciona na prática da transação penal? O Ministério Público oferece um benefício, uma pena alternativa. Pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma pena pecuniária, entendeu? E aí ele cumprindo essa pena alternativa, extingue-se o processo e ele não é denunciado. Ele não é denunciado, ok? E no ANPP, a mesma coisa. Eu vou falar da ANPP mais para o final da aula, porque eu acho que o ANPP vai ser cobrado de vocês em comparação ao sursis processual. Então, deixa eu só explicar então. Vamos lá, vem cá. Vamos imaginar, Érica, vamos imaginar aqui o seguinte. O cara está sendo acusado por um crime de lesão corporal leve. O cara está sendo acusado de crime de lesão corporal leve. Houve lá a representação da vítima, tudo bonitinho. A vítima quer que ele seja processado, denunciado e tal. Aí, na prática, marca-se uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, vai analisar o seguinte. Qual é a pena máxima desse crime? É menor de 2 anos? É igual ou inferior a 2 anos? Sim, é igual ou inferior a 2 anos. Não chega nem a 1 ano a pena leve, se eu não estiver enganado, tá? De lesão leve. O cara não está respondendo a nenhum processo, o cara não foi beneficiado por essa transação penal nos últimos 5 anos, tal, e aí o Ministério Público pega e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, se você prestar 3 meses de serviço à comunidade, a gente não te denuncia. Na prática é isso. Aí o cara fala, eu aceito. Você aceita? Então tá, então você cumpre. Aí o cara presta serviço à comunidade por 3 meses. Por 3 meses, tá? E ao final desse 3º mês, o juiz verifica que ele cumpriu todas as condições, o processo é arquivado. Tá bom? Não, quando ele aceita, ele não está dizendo que ele é culpado, ele só está dizendo que não quer enfrentar um possível processo. É isso. Porque se ele fosse culpado, concorda comigo que geraria reincidência? Na transação penal, o cara aceita e cumpre, não gera reincidência, tá bom? Quem não tem direito faz acordo, concordo. É um benefício. O cara sabe que é culpado, por exemplo, e ele pode ser condenado lá na frente. O que ele faz? Faz acordo aqui logo. Agora, tem gente que não aceita transação penal, tá? Tem gente que fala, não aceita. O cara tem certeza da inocência e deixa o pau torar, tá bom? Isso é uma escolha dele. O ANPP é um pouquinho diferente, mas é o mesmo momento. É antes da denúncia. Só que são para os crimes em que a pena mínima é inferior a 4 anos. 4 anos. A Leila já tem cliente. A gente está estudando para o OAB e a Leila já tem cliente. Vocês não estão entendendo o nível da Leila, gente. Volta para cá, ó. Volta para cá. Eu só quero dizer o seguinte, eu acredito muito que o ANPP vai ser comparado com o sursis processual. Então, eu vou voltar a falar do ANPP, tá? Eu vou voltar a falar do ANPP, mas no final dessa aula, quando eu fizer uma comparação com o sursis processual. Então, aguentem aí, tá? Só fazendo um parênteses, esse ANPP aqui claramente foi feito para aqueles crimes de corrupção passiva, peculato, concussão, que são crimes que não têm violência, não têm grave ameaça, e a pena mínima é de 2 anos. A pena máxima é de 12, não pode ter transação penal, né? Porque 12 anos, o máximo da transação é só 2. Mas como a pena mínima que importa na ANPP, a pena mínima da corrupção passiva é 2 anos. Aí é possível fazer ANPP. E não tem nem denúncia, tá bom? O acordo escrito pelo MP, pelo MP, tá? Mas é homologado pelo juiz. Eu vou ao artigo 28A, ainda na aula de hoje, não agora. Eu só quero dar uma visão geral da ação penal para vocês, tá? Tranquilo, Vanessa? Tranquilo. Tente aí, tá? Beleza, então, volta para cá. Já eu falo do artigo 28A, que eu vou comparar com 89 da lei lá dos juizados, que é a suspensão processual. Então, o que a gente está falando ali até agora? Oi, pessoal. A minha internet aqui que deu uma oscilada agora. A minha internet deu uma oscilada, mas voltamos, tá? Voltamos. Beleza? Foi a minha mesmo.
Vou compartilhar de novo aqui a tela para vocês, tá? Se der uma travada aí, é a minha internet, não sei o que é não, aqui do escritório. Bom, vamos voltar aqui para a visão geral. Eu estou falando para vocês da ação penal pública. Eu estou dizendo que a titularidade é do MP, que a PS é a denúncia. Só que o MP, o promotor de justiça, né, ele tem que obedecer 2 princípios. O primeiro princípio é obrigatoriedade. O que é obrigatoriedade? Ele é obrigado a agir, ele é obrigado a denunciar. Agora, quando eu digo que ele é obrigado a denunciar, obviamente que ele vai denunciar se ele tiver prova da materialidade e o que, por favor? Indício suficiente de autoria. Qual é a diferença entre materialidade e indício suficiente de autoria? Materialidade é a prova do crime. É prova de que foi um crime de lesão. É uma prova de que o cara morreu, mas o cara morreu porque foi matado. Ou seja, prova do homicídio. Então, ele tem prova da materialidade. Mas também ele tem indícios suficientes de autoria. Indícios são sinais, ali, ilações de prova que leva a concluir que essa pessoa, esse denunciado, é o autor desse crime. Então, materialidade e autoria, o que o promotor faz? É obrigado ao quê? A denunciar. Alguns casos, ele vai precisar de uma condição. Mesmo diante dessa condição, ele vai analisar materialidade, autoria, e aí ele é obrigado a fazer a denúncia, beleza? Mas o pré-requisito da denúncia é sempre prova da materialidade, indício suficiente de autoria. Mas aí eu trouxe para vocês 2 exceções, porque já foi cobrado como exceção na OAB, por isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Transação penal é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Por quê? O cara não é denunciado. E aí eu trouxe uma inovação aqui, ó. O ANPP é uma inovação do pacote anticrime e também posso dizer a vocês que é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Agora, o que é o princípio da indisponibilidade? Quando eu digo indisponível, quando eu falo assim, ó, a pessoa está indisponível para você, você não tem acesso a ela, parceiro. Você não pode fazer o que você quiser, ela está indisponível para o seu gosto. O que é algo indisponível? É que eu não posso fazer o que eu quero, não é? Tá bom? Quando ele oferece a denúncia, ele não pode desistir. Quando ele recorre, ele não pode desistir do recurso. Professor, por que isso está aqui dentro da ação penal pública? Porque na privada, o ofendido pode entrar com a queixa e depois ele pode desistir. Ele pode recorrer e depois ele pode desistir. O promotor não pode. Promotor, o Ministério Público não pode. Iniciou, vai até o fim. Mas há uma exceção. Há uma exceção aqui, senhoras e senhores. Exceção, está certo. Existe uma exceção. Qual é a exceção? Sursis processual. O que é o sursis processual? Tá? Ó, essa exceção aqui, vamos colocar aqui, ó, antes da denúncia, certo? Denúncia. Essa exceção aqui da indisponibilidade é depois da denúncia. O que é a indisponibilidade? Uma vez que denunciou, não pode desistir, tem que ir até o fim. Mas há uma exceção, qual é? Sursis processual. O que é o sursis processual? Está previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, no caso especial criminal. Sursis processual, vou colocar aqui logo um requisito aqui, ó, é quando a pena mínima for igual ou inferior a quanto, por favor? 1 ano. 1 ano. A pena do furto, de 1 a 4. 1 ano a pena mínima. O cara cometeu um furto, ele pode ser beneficiado pelo sursis? Pode. Apropriação indébita, de 1 a 4? Pode. Estelionato, de 1 a 5? Pode. Falsificação de documento, de 1 a 5? Pode. Pode. Tá bom? Tem outros requisitos, ele não pode estar respondendo outro processo. Não é que ele não pode ter sido condenado, ele não pode estar respondendo outro processo. Tá bom? E se no meio do caminho ele cometeu um crime, é revogado essa sursis. Por que é chamado de sursis? Suspensão condicional do processo. Ou seja, houve denúncia, então houve um processo. Só que aí o promotor faz uma proposta. Essa proposta mediante algumas condições. Aí o processo fica suspenso.
suspensão condicional do processo. Se ele cumprir essas condições no prazo que o promotor estabelecer, qual é o prazo que o promotor estabelece? Entre 2 e 4. Tá bom? Entre 2 e 4. Durante esse período de prova, o promotor pode oferecer por 2, por 3, por 4. Entre 2 e 4. E aí ele cumpre todas essas condições. Ao final desse período que o promotor estabeleceu, o processo é arquivado. Professor, ele é culpado? Não, ele não foi julgado. Ele foi processado, mas não foi julgado. Beleza? Não gera reincidência. Falo depois sobre isso lá na frente. Mas eu só quero dizer para vocês que o sursis processual é uma exceção ao princípio da indisponibilidade, que segundo o qual o promotor não pode desistir. Ele tem que prosseguir até o fim, mas nesse caso pode, se preencher os requisitos do 89. Ok, até aqui? Essas são características importantíssimas da ação penal pública. Eu vou voltar à classificação, mas calma. Eu estou apenas dizendo para vocês a diferença de uma para a outra, tá? A ação penal privada é o próprio ofendido, certo? E aí precisa de um advogado, que o advogado vai entrar com uma queixa-crime. Ah, professor, mas e se o ofendido for menor ou incapaz? Se ele for menor... Nossa, escrevi legal, né? Menor ou incapaz, aí vem o CAD. Aliás, o CAD, é bom que eu diga que é CC, tá? É bom que diga que seja o CC, porque o STJ, naquele processo da vereadora Marielle, lembra que a Marielle ela tinha uma união estável com uma mulher? E aí, essa companheira da Marielle entrou com uma queixa-crime, né, contra alguns caluniadores. Foi calúnia. Crime contra a honra. Crime contra a honra é crime de ação, em regra, crime de ação penal privada. Aí, a companheira dela entrou. Veio o advogado de quem ela estava acusando e falou assim, epa, para aí. O Código de Processo Penal não fala de cônjuge. Não fala de companheiro. Só fala de quê, por favor? Só fala de cônjuge. Então, isso significa dizer que eu não posso aplicar aqui uma analogia, porque a analogia aqui seria in mala partem, ou seja, para prejudicar. Analogia é um instituto do direito que a gente aplica quando há uma omissão do legislador. De fato, o legislador não fala nada a respeito de cônjuge, não fala nada a respeito, de companheiro. O legislador não fala nada de companheiro. Só que a analogia in mala partem é no direito penal. É lá no direito penal que não cabe analogia in mala partem. Cabe analogia se for para beneficiar, mas se for para prejudicar lá no direito penal, não se aplica. Só que essa regra não é de direito penal. Essa regra é de processo penal. E no processo penal não se fala em analogia in mala partem. Não importa se é mala partem ou se é bona partem, não importa. Se é para beneficiar ou para prejudicar, pode se aplicar, não tem problema nenhum. Então, o STJ pegou e disse, é recente, tem menos de um ano, né? 1 ano, 2 anos. Cônjuge também pode. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, o ofendido, se ele não puder, ou porque morreu, né? Vou até colocar aqui também, ó. Ou morreu, né? Ou morreu. Quem que representa ele? O CAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Ok? E entra com a queixa-crime. Agora, cai muitos princípios também no exame de ordem. Eu não trouxe questões aqui, mas essa aula que eu estou dando aqui é de acordo com as questões que já caíram na OAB, viu, gente? Ok? Princípio. Repare comigo. Se o princípio da ação penal pública é obrigatoriedade, é obrigatório? Aqui não, ó. Aqui embaixo é oportunidade. Oportunidade. Por conveniência. Oportunidade ou conveniência. Vou até colocar aqui, ó. Conveniência. Eu quero entrar com a queixa-crime, então eu entro. Eu não quero entrar com a queixa-crime, então eu não entro. Então, não existe obrigatoriedade aqui, beleza? Mas, aqui entra um problema. Embora você não é obrigado, se você denunciar, tem que denunciar todo mundo. É a indivisibilidade. É a indivisibilidade. Aliás, para o Ministério Público, aplica-se a divisibilidade, tá? Eu não coloquei aqui não, mas posso colocar agora. O que é a divisibilidade ou a indivisibilidade? É o seguinte, vem cá, ó, aqui, ó, ação penal privada.
eu não sou obrigado a apresentar uma queixa-crime, mas se eu apresentar, eu tenho que apresentar queixa-crime contra todos. Todos. Foram 4 pessoas que me caluniaram. Ou eu entro contra as 4, ou eu não entro contra ninguém. Entenderam? O Ministério Público tem lá um crime. Tem lá um crime que, sei lá, pensa assim comigo. Um furto em concurso de pessoas. Ele tem lá um roubo em concurso de pessoas. E aí, na hora de oferecer a denúncia, ele só oferece a denúncia contra um. Ele não oferece contra os dois. Nesse caso, o juiz pode receber a denúncia que foi só contra um? Pode. O juiz pode recusar porque ele não denunciou o outro? Não. Porque quem é o titular da ação penal pública? O promotor. O juiz só recebe. Ok? E ele não ter denunciado o outro não significa arquivamento implícito. Ah, então é porque o promotor arquivou. Olha que beleza. Não, não é isso não. Às vezes o promotor denunciou contra um porque já tem prova cabal contra ele. Tem tudo que precisa para denunciar. Mas em relação ao outro, o promotor viu que as provas estavam frágeis e acabou não denunciando. Mas também não falou nada, nem pediu novas diligências, nem pediu arquivamento, nada. Se ele não denuncia todos, aqueles que não foram denunciados, não significa arquivamento, porque não existe arquivamento implícito, não existe. Arquivamento presumido, não existe, tá? Mas, olha aqui a situação. Se for para apresentar queixa contra um, tem que apresentar contra todos. Professor, e se o cara não apresentar a queixa-crime contra todos? É o seguinte, ó. Aqui, na ação penal privada, existe um negócio chamado perdão. Perdão não. Eu vou falar da renúncia primeiro. Existe um negócio chamado renúncia. Professor, adoro quando o senhor inventa nomes. Não, não invento não. Tá no Código de Processo mesmo, tá? Renúncia é uma extinção da punibilidade. Está previsto no artigo 107, tá? Dá uma olhadinha lá no artigo 107 do Código Penal, você vai ver que renúncia é uma modalidade de extinção da punibilidade, ok? Só que renúncia é renúncia ao direito de queixa. Ora, renúncia é um instituto do direito processual penal ao direito de queixa. Significa dizer o seguinte, eu renuncio ao meu direito de queixa. Ou seja, eu não vou entrar com a queixa-crime contra o cara. É isso. A renúncia é um instituto pré-processual. Ó, pré-processual. Ok? É um instituto pré-processual, antes do processo. Eu renuncio. Essa renúncia, ela pode ser expressa, ou seja, escrita, ou ela pode ser o quê? Tácita, presumida. Ela pode ser presumida. Por exemplo, perdi o prazo. Qual é o prazo da queixa-crime? Olha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Qual é o prazo da queixa-crime? 6 meses, o quê? Decadenciais, contados da data do fato. 6 meses decadenciais, contados da data do fato, sim ou não? Contados o quê, por favor? Contados do conhecimento da autoria. Não é do fato, não. Pode ser que coincida, né? Esse dia com a data do fato, mas não é da data do fato, é contados, 6 meses contados, do conhecimento. Tira esse contato aqui que ficou feio demais. Do conhecimento da autoria, beleza? Aí, presta atenção. Você... Oi? Bem, deixa eu falar, na ação penal privada, aí nos princípios, aí tem o princípio da oportunidade e conveniência, aí esses dois aqui que eu vou te falar encaixa, disponibilidade e intranscendência? Calma, eu vou chegar lá, é porque eu não cheguei ainda. Beleza. Beleza? Porque eu não cheguei lá ainda. É porque eu tô querendo explicar ainda dentro da indivisibilidade, aí eu fiz um gancho com a renúncia, mas eu vou chegar lá. Beleza. É porque eu tô acompanhando aqui num caderno meu da outra faculdade, antes de ir pro IES. Tranquilo, tranquilo. Já já eu chego lá, tá bom? Aí olha só. Tá bom, obrigado. Imagina. Aí pensa comigo, o cara perdeu o prazo, não fez nada. Tacitamente ele o quê? Renunciou. Tá certo? Mas onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar ao seguinte.
Se você quer apresentar uma queixa contra alguém, você tem que apresentar contra todos. Se não apresentar contra todos, haverá uma presunção, né? Haverá ali uma situação, ou seja, sob pena de renúncia tácita. Tácita. Ou seja, nos fatos acusatórios, fala de 3 pessoas, só que você só entrou com a queixa-crime contra um, ou contra 2, um ficou de fora. Sabe o que o juiz vai falar? O juiz vai falar que você fez uma renúncia tácita, e quando se faz uma renúncia, a todos se aproveita. A todos se aproveita. Já era. Mas, só toma cuidado com o seguinte, tá? Só toma cuidado com uma coisa. Pode ser que você tenha agido de maneira involuntária. Se você agiu de maneira involuntária, ou seja, você não apresentou a queixa contra fulano de tal, porque você não tinha conhecimento naquele momento. Então, foi de maneira involuntária. Se for involuntária, o juiz, em regra, não vai entender que houve uma renúncia, ou seja, vai arquivar para todo mundo. Não. Ele vai permitir que haja o aditamento, tá? Ele vai permitir o aditamento, ok? Já vou falar do perdão também. Vou falar do perdão, tá? Deixa de mencionar os pedidos para alguma das denúncias. O juiz declara difícil a extinção da penalidade para esse crime. Já eu chego aí, Denise. Deixa eu só concluir aqui esse raciocínio, tá? E já eu falo do perdão, Nath. Então, se for involuntário, aditamento. Mas, se for voluntário, o juiz reconhece o quê, por favor? A renúncia. Ok? Tranquilo. Bom, mas na ação penal privada, existe outro princípio, que é o princípio da disponibilidade. O que é o princípio da disponibilidade? Significa que ele o quê? Pode o quê? Desistir a qualquer momento. Até porque, Nath, ele pode o quê, por favor? Perdoar. Pode-se aplicar o perdão. Olha, no meio do caminho, o cara entrou com a queixa-crime, mas ele resolveu perdoar. O que então é o perdão? E qual é a diferença, então, do perdão para a renúncia? Eu vou colocar aqui o perdão aqui embaixo, ó. O que é o perdão? O perdão também é a extinção da punibilidade. Também está previsto no artigo 107 do Código Penal. O juiz vai extinguir a punibilidade. Só que o perdão é uma manifestação bilateral. Manifestação bilateral. Como assim? Como assim? O querelado, quem é o querelado, gente? O que foi acusado. O querelado tem de aceitar. Ele tem de concordar, tá bom? Beleza. Só que o perdão não é antes do processo. O processo já está acontecendo. Então, o perdão é o quê? Pós. Só para fazer o comparativo lá em cima, ó. Pós-processual. Ou seja, vou colocar aqui, ó. Entre a queixa e o trânsito julgado. Tá? Até que momento ele pode aplicar o perdão, professor? Antes do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado. A partir de que momento? Depois da queixa. Aí ele não pode dar o perdão antes da queixa, não? Não. Antes da queixa, ele faz o quê, por favor? Renúncia. Renúncia ao direito de queixa. Ok? Pré-processual, renúncia. Perdão, pós-processual. Tá bom? E, só para acrescentar, assim como na renúncia, aproveita-se a todos. A todos. Vai perdoar um? Aproveita-se, né? Vai perdoar um? Perdoa todo mundo. A Nath já disse, ó, a renúncia e o perdão são iguais nesse sentido. Vamos colocar aqui, ó, aproveita-se a todos. Vai renunciar contra um? Renuncia contra todos. Aí, detalhe, olha só que curioso. Você renunciou um. Para o juiz, automaticamente você renunciou para todo mundo. Ah, não, mas não, para aí. Se eu soubesse que se renunciasse para um, renunciava para todo mundo, teria feito. Já era, Playboy, já era. Ah, você foi lá e aplicou perdão para um, estendeu para todo mundo. Ah, eu não sabia que perdoar um se estendia para todo mundo. Já era. Mas aí você tem de entender o seguinte,
Renúncia é manifestação unilateral. Renúncia não depende da aceitação da outra parte, tá? Renúncia não requer a aceitação da outra parte. Já no perdão, é bilateral. Então, você resolveu perdoar, perdoa todo mundo, ok? Mas, quem não aceitar o perdão, o processo continua. É isso que acho que é isso que você está falando, né, Ayla? É isso que você quis dizer, não é? No perdão, quando você perdoa, também se aproveita todo mundo. Ah, eu vou perdoar só ciclano. Não, você vai perdoar todo mundo. Tá no meio do processo. Os caras já até fizeram a resposta à acusação. Perdoa um, perdoa todo mundo. Mas, se um deles não aceita, não concorda com o perdão, o processo continua em relação a eles. Beleza? Era isso, Ayla, que você estava fazendo referência? Só dá um sinal positivo aí para mim. Se era isso. Beleza, então. Gente, ficou clara a diferença entre renúncia e perdão? Outra coisa que precisa ficar muito clara: só existe renúncia e perdão na ação penal, o que, por favor? Privada, tá? Só existe perdão e renúncia na ação penal, o que, por favor? Privada, ok? Ó, eu não sei exatamente qual foi esse finalzinho agora, mas eu tô querendo dizer o seguinte: a renúncia é uma decisão exclusivamente do ofendido. O ofendido, ou seja, a vítima, resolve dar perdão. Perdão para todo mundo. É unilateral. Ou seja, os supostos autores do crime não têm que aceitar ou não aceitar, eles nem se manifestam. Beleza? Mas, no perdão é diferente. O perdão é bilateral. Ou seja, ele perdoa, mas o querelado, o acusado, tende a aceitar. Se ele não aceita, o processo continua. Beleza? Tá bom? O perdão também é para todo mundo, mas tem quem não queira aceitar. Tá joia? Retratação, a retratação não é bem aqui não, tá, Denise? A retratação não é bem aqui não. A retratação é em outro momento, tá? Contra todos? O que é contra todos? Arleson, o que é contra todos, você fala? Se quiser liberar o áudio, fica até mais rápido para a gente. Para você explicar para a gente o que você quis dizer, tá? Então, o perdão é dado para todo mundo, por conta do princípio da indivisibilidade. Mas, a favor de todo mundo. Mas quem não... Ó, são 4 acusados, são 4 querelados. O perdão é dado para quem? Só se for para todos, ok? Mas um não quer aceitar o perdão. Então, para esse daqui, o processo segue até o final. Beleza? Me diz aí se você entendeu, belezinha. Aí a Denise falou assim, e a retratação? A retratação, na verdade, é aqui, ó. A ação penal pública e a ação penal privada. Ficou claro isso aqui, gente? Ficou claro? Sim ou não? Alguma dúvida? Porque eu vou sair daqui agora. Ah, alguém aí ligou o áudio, eu não sei quem foi agora, alguém ligou o áudio aí e perguntou sobre um outro princípio aqui, né, da ação penal privada, que é da intranscendência, foi isso? Alguém me perguntou, né, sobre a intranscendência. O princípio da intranscendência, ele se aplica aos dois. É o princípio que é comum aos dois. O que é o princípio da intranscendência? É um princípio constitucional. Eu não posso acusar quem não tem participação. Por quê? Eu não posso condenar além do autor do fato. A condenação não pode passar da pessoa. É o princípio até da pessoalidade penal. Da intranscendência ou da pessoalidade penal. Não pode passar da pessoa do acusado. Beleza? Então, da intranscendência serve tanto para a ação penal pública quanto para a ação penal privada. É um princípio constitucional mesmo, tá? Mas aí, olha só que legal. Gente, isso aqui depois eu disponibilizo para vocês, tá? Eu transformo isso aqui em PDF e aí eu entrego para vocês depois. Mas agora eu quero falar da classificação. Ação penal. Vou falar da classificação. Existe a ação penal pública
e existe a ação penal, o quê, por favor? Privada, certo? Elas se subdividem. A pública, ela se subdivide em incondicionada e o quê, por favor? Condicionada. É isso? A privada, ela se subdivide em exclusiva. Exclusiva também é chamado por alguns autores de propriamente dita, tá bom? Tem a personalíssima, que é o único artigo em toda a legislação penal. Eram dois, né? Líssima, personalíssima. E existe a subsidiária pública. Vamos explicar cada uma delas aqui. Deixa eu só voltar aqui atrás. Uma coisa que eu lembrei, tá? Eu lembrei aqui de um detalhe. Lembra que eu falei que a queixa-crime é um prazo de 6 meses decadenciais, 6 meses decadenciais, contados do conhecimento da autoria, né? Mas também, ou contados da perda do prazo para denúncia. Lembram disso? Posso explicar? A queixa-crime tem um prazo de 6 meses, porque é ação penal privada, né? Do conhecimento da autoria, certo? Só que você sabe que a privada subsidiária da pública é quando o promotor perde o prazo da denúncia. Quando o promotor perde o prazo da denúncia, para o ofendido nasce a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. O prazo dessa daqui, ó, subsidiária da pública, é contado do momento que o promotor perdeu o prazo. Aí, a pergunta é, qual é o prazo do promotor? Qual é o prazo do promotor? O prazo do promotor depende, tá? Se for preso, o prazo, 5 dias, certo? Se for solto, o prazo, 15 dias, não é isso? Então, em que momento começa a contar o prazo de 6 meses decadenciais para a queixa-crime, quando ele perde o prazo? A partir, aqui, ó, no 6º dia. 6º dia ele já perdeu o prazo? Se o réu for preso? Sim. Então, a partir do 6º dia, começa a contar o prazo de 6 meses para a queixa-crime. Aqui, ó, 15 dias se o réu estiver solto. A partir do 16º dia, digamos assim, que é um dia depois desses 15 dias, começa a correr o prazo de 6 meses para a queixa-crime. Fui claro com vocês, gente? Estou sendo claro? Eu sei que são muitas informações, mas é uma revisão, né? É uma revisão. Para alguém aqui, eu não fui claro, eu confundi vocês em alguma coisa, tá? Qual é o prazo da denúncia? 5 dias para preso, 15 dias para solto. Então, o promotor tem um prazo de 5 e de 15 dias para denunciar. E se ele não denunciar, professor? Pergunta interessante. O promotor pode denunciar depois desse prazo, sim ou não? O promotor pode denunciar depois desse prazo, sim ou não? Pode. O promotor pode. Ele pode denunciar até a prescrição. O promotor pode denunciar até a prescrição do crime. O crime prescreve em 3 anos. Ele pode oferecer a denúncia até lá, porque o recebimento da denúncia é até uma causa de interrupção que zera a prescrição. Então, pode. Agora, para o querelado, para o ofendido, nos crimes de ação penal, por favor? Pública, ele tem 6 meses contados aqui, ó, desses 5 dias, acabou os 5. No 6º, começa a contar o prazo da queixa-crime, ok? E, no caso de réu solto, 15 dias, né? No 16º, começa a correr o prazo de 6 meses para o querelado. Isso não significa que o promotor está proibido de denunciar. Ele pode. É claro que se houver a queixa-crime, o promotor não vai denunciar, porque já tem a ação penal lá que está sendo movida, né? Mas ele participa na ação penal privada subsidiária da pública, beleza? Ok, vamos voltar para cá. Então, aqui eu tenho uma ação penal que é pública e a outra é privada. Essa aqui pelo promotor, essa aqui pelo próprio ofendido, contratando advogado. A pergunta interessante que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: como é que eu sei que a ação é incondicionada? Alguém sabe me dizer? Eu sei que o homicídio é ação penal pública incondicionada. Tá, mas como é que você sabe? Pergunto,
Como é que você sabe que o crime é de ação penal pública condicionada? Ah, eu sei que a ameaça é crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas como é que você sabe disso? Ah, eu sei que os crimes contra a honra, em regra, é ação penal privada. Mas como que você sabe disso? Essa é uma dica interessante, não é? Deixa eu te explicar. A incondicionada é no silêncio da lei. Silêncio da lei. É no silêncio da lei. Se a lei não fala nada, significa que o crime é de ação penal pública incondicionada. Você não vai ver nada sobre homicídio, você não vai ver nada sobre roubo. Por quê? É crime de ação penal pública incondicionada. A lei não fala nada. Mas, quando for crime condicionada, a lei vai falar. Porque condicionada pode ser condicionada à representação, não é isso? À representação da vítima. Ou o quê, por favor? Diz aí para mim, Carol. Requisição da justiça. Requisição do ministro, né? Do ministro da justiça. Beleza? O que que a lei fala? A representação da vítima. A lei pega e fala assim, ó. Somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante representação. Eu estou procurando aqui meu vadimécum. Ai, acho que tá aqui. Não, não tá. Deixei em algum canto. Dá uma olhadinha no parágrafo único do 147, ameaça. Somente se procede mediante representação da vítima. Aí eu sei que a ação penal é pública, o que, por favor? Condicionada. Quando é que eu sei que o crime exige uma condição que é a requisição do ministro da Justiça? A lei fala. Dá uma olhadinha lá, por exemplo, no artigo 141, quando fala, por exemplo, se o crime praticado contra presidente, chefe de Estado, né, estrangeiro ou presidente da República. Lá vai falar que requer o quê? Requisição do ministro da Justiça. Qual é a outra hipótese de requisição da Justiça? Alguém sabe? Qual é a outra hipótese de requisição do ministro da Justiça? Uma é nos crimes contra a honra praticado contra o presidente ou chefe de Estado estrangeiro. Qual é a outra hipótese do Código Penal? Quem lembra? Ninguém? Vocês lembram da extraterritorialidade hipercondicionada? Lembra? Da hipercondicionada? Ô, professor, achei que ia ser uma revisão tão levezinha, mas está leve, está leve. Olha o que fala a extraterritorialidade incondicionada, ó, lá no artigo 7º, olha lá, parágrafo 3º, artigo 7º, Código Penal, parágrafo 3º, fala assim, ó, a lei brasileira, extraterritorialidade, é um crime que aconteceu fora do Brasil, extra significa fora do Brasil, mas se aplica à lei penal brasileira, certo? Mas existem alguns crimes que não é assim, aconteceu, vai ser aplicado aqui pelo Brasil. Não, não é assim não. Isso seria incondicionado. Por exemplo, um crime contra o presidente. Pode ser julgado lá, mas será julgado aqui. Foi um crime contra o patrimônio, o Banco do Brasil. Quem já foi a Orlando? Lá tem um Banco do Brasil bonitinho, né? Lá em Orlando, Flórida. Se o crime foi um assalto ao Banco do Brasil lá em Orlando, os Estados Unidos podem julgar. Não tem problema não, pode julgar. Mas o Brasil também será julgado. Por quê? É uma extraterritorialidade incondicionada. Mas existe extraterritorialidade condicionada. E aí as condições. O crime tem que ser punido lá fora e aqui dentro. O agente tem que entrar aqui dentro. O cara não pode ter sido absolvido lá fora, porque se ele foi julgado lá fora e absolvido, ou foi extinta a punibilidade lá fora, o Brasil também não vai julgar aqui. Entenderam? Só que existe a extraterritorialidade hipercondicionada. Por que hipercondicionada? Porque além dessas condições que eu acabei de falar, tem outras. Olha aqui no parágrafo 3º, ó. Aqui, ó. A lei brasileira aplica-se também no crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que foi o que eu acabei de falar, mas, por isso que é hipercondicionado, porque são aquelas e mais. Olha aqui, não foi pedida ou negada a extradição, e a linha B,
houve requisição do ministro da Justiça. Então, são duas hipóteses de requisição do ministro da Justiça. Crimes contra a honra, contra presidente da República e chefe de governo estrangeiro, e extraterritorialidade hipercondicionada. Tá bom? Lembravam disso, sim ou não? Lembravam disso, sim ou não? Show de bola? Mas está tudo bem até aqui? Estou sendo claro com vocês? De 0 a 10, o quanto essa revisão está sendo clara para vocês? Vamos lá. De 0 a 10. Ok. Então, vamos lá. Vem para cá, então. Vem para cá. Cuidado com uma coisa. Significa incondicionada porque não tem nenhuma condição. Se não tem nenhuma condição e o promotor já tem prova da materialidade e tem prova da autoria, o promotor faz o quê? A denúncia no prazo da denúncia. Prazo da denúncia. Qual é o prazo da denúncia? 5 ou 10. Isso aqui está previsto no Código Penal, viu? 5 ou 10 está previsto no Código Penal. Só vou fazer um detalhezinho aqui, ó, que na lei 11.343/2006, que é a lei de quê, gente? Lei de drogas. O prazo de denúncia, o prazo é de 10 dias. Esteja ele solto ou esteja ele preso, tá? Solto ou preso, tá? Só fazendo esse adentro aqui, tá? Na lei de drogas, o prazo é um pouquinho diferente, tá? 10 dias solto ou preso. Mas o prazo do Código Penal... professor, deixa de ser goiaba. É processo penal, tá? O prazo da denúncia, 5 dias ou 10... Vocês estão me sacaneando aqui, hein? 5 ou 15. Ninguém me pediu a correção, hein? Professor, artigo 168, não caiu não, né? Não sei, você está falando que é apropriação indébita do Código Penal? Eu, de cabeça, sim. Eu sei que já caiu a apropriação indébita. Não, já caiu, tá? Já caiu sim. Então, 5 ou 10, beleza? 5 ou 10 aqui o prazo da denúncia. Mas, cuidado, porque o prazo da denúncia continua sendo o mesmo na condicionada. O prazo da denúncia, 5 ou 15. Isso, 5 ou 15, tá? 5 preso, 15 solto. Isso no CPP, tá? O prazo da denúncia. O prazo da condicionada da denúncia continua o mesmo. Continua o mesmo. But, depende da representação da vítima. Vocês estão zoando agora comigo, né? Que eu fico agora olhando 5 ou 15 aí, 5 ou 15, eu tô vendo. Eu escrevi errado, que elas colocaram de novo, 5 ou 15 e tal. Agora vocês já estão zoando comigo, né? Então, vamos lá. A representação da vítima. 6 meses. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. O prazo da denúncia na condicionada é o mesmo, mas esse prazo aqui depende do quê? Da representação da vítima, concorda comigo? E a representação da vítima? 6 meses. Valeu. 6 meses. 6 meses. Tá bom? Também decadenciais, né? Decadenciais. Por que o senhor fala decadenciais? Porque é diferente. O prazo decadencial, ele é diferente de prazo processual. O prazo processual aqui, ó, conta-se de um jeito. Prazo decadencial é prazo penal. Né? No prazo processual, você exclui o dia do começo, começa a contar no próximo dia útil subsequente e conta-se até o final. Tem que cair em dia útil. Começa em dia útil e termina em dia útil. Tá? Mas são dias corridos a contagem, dias corridos. Mas começa e termina em dia útil. E exclui o dia do começo. Prazo penal, você inclui o dia do começo. E também inclui o dia do fim. Se o dia do fim for no domingo, é domingo. Se o dia do começo for domingo, é domingo. Entendeu? Tá bom? E o prazo da requisição do ministro da Justiça? 6 meses? Até a prescrição. Tá? Até a prescrição. Vamos repetir? Ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. Incondicionada não depende de nenhuma condição. O Ministério Público aplica ali o princípio da obrigatoriedade no tacho. Né? Só precisa ficar tomando cuidado com o prazo direto aqui da denúncia. 5 ou 15, a depender da situação. Agora, a condicionada, ele depende da representação da vítima ou requisição do ministro. A vítima tem prazo de 6 meses decadenciais. Novamente,
6 meses decadenciais contados do conhecimento da autoria, beleza? Aí a vítima representou, beleza, o processo caiu no colo do promotor, ele tem 5 se for preso, ele tem 15 se o cara for solto, ok? Ah, mas é um crime que aconteceu contra o presidente da República. Lembra da época que o jornalista lá do New York Times chamou o Lula de cachaceiro? Vocês lembram disso? Olha que absurdo, né? Era quase o sobrenome do Lula e o cara se sentiu ofendido, né? Aí vem aqui, o ministro da Justiça poderia fazer o quê? Requisição. Poderia fazer uma requisição do ministro da Justiça na época, podia requisitar ao Ministério Público para que denunciasse o jornalista. Mas o ministro da Justiça tinha 6 meses decadenciais? Não, prazo de prescrição. E qual é o prazo da prescrição? Da injúria, se eu não estiver enganado, é o prazo mínimo, né? De 3 anos. Tá bom? 3 anos. Tudo bem até aqui? Não, na condicionada, se passar do tempo da denúncia e não houver nada, o que rola? Me surgiu isso aqui. A mesma coisa se fosse a incondicionada, Natália. Porque o prazo que não pode perder, que é peremptório, ou seja, acabou, já era, é o da representação da vítima. Se a vítima perdeu o prazo de 6 meses, é peremptório, já era, morreu Maria Preá. Já era, não tem como resgatar. Mas se o promotor perdeu o prazo de 5 ou o prazo de 15 de réu solto, ele pode denunciar até a prescrição. É prazo impróprio. Prazo que está previsto, mas não tem nenhuma consequência se perder, a gente chama de prazo impróprio. Prazo impróprio. Por exemplo, qual é o prazo? Não arquiva não, não arquiva não. Só arquiva se pedir. O arquivamento é expresso, nunca implícito. Se ele perder o prazo de 5 dias do cara preso, o que vai acontecer? O juiz vai ter que colocar ele solto. E aí o promotor pode denunciar depois? Pode, até a prescrição. Prescrição que pode ser de 3 anos, de 4 anos, de 8 anos, depende do crime, entendeu? Se ele quiser arquivar, ele faz uma peça falando do arquivamento. Arquivamento é expresso. No máximo que pode acontecer, Nath, o promotor faz isso de maneira tão reiterada, ele perde tantos prazos, que aí ele pode até ser denunciado lá no CNMP, no Conselho Nacional, porque acaba sendo uma infração disciplinar. Mas aqui no processo tem nada não, tá bom? Eu falei que é solto, né? Acho que eu já contei para vocês, eu tenho um primo, ele era bem carga torta. Hoje ele se consertou bastante. Mas ele tinha cometido vários atos infracionais e quando ele completou 18 anos, não deu um mês, ele cometeu um roubo. Ele roubou uma Hilux, saiu daqui da cidade de Araguaína e estava tentando atravessar o Pará quando ele foi preso pela polícia do Tocantins na divisa. Aí ele foi autuado e preso em flagrante. O flagrante foi feito lá na cidade e tal, mas o processo correu aqui, obviamente, né? O local do crime. E aí o promotor de justiça foi concluído o inquérito, foi para a mão do promotor de justiça. O promotor de justiça ficou com um processo 5, 10, 20, 28 dias. 28 dias. Aí eu peguei, atravessei uma petição para o juiz, falando que o promotor tinha perdido excessivamente o prazo de 5 dias. O juiz relaxou a prisão, o promotor ofereceu a denúncia. Vida que segue, tá? Vida que segue. Depois disso, ele cometeu um outro crime, e agora ele tá de boa, agora ele é coach. Ele é coach, acredite se quiser ou não, meu primo é coach. Para de falar da vida alheia, gente, coisa feia. Olha só. Bom, volta para cá. O que mais que eu quero falar aqui para vocês? Vamos voltar aqui para falar da privada. Exclusivamente, propriamente dita. O que é uma ação penal privada? É aquela que é oferecida pelo próprio ofendido. Aí ele contrata o advogado para entrar com a queixa-crime e tal. A exclusiva propriamente dita é a regra, é a principal, né? É aquela que, se o ofendido não puder oferecer, aí entra o CAD. O CAD entra em cena, né? Ele já morreu, sei lá, ou ele é menor pode ser ofendido, né? Não pode chamar menor de moleque, né? É uma injúria. Não pode chamar de moleque. É injúria. Então, a mãe e o pai vai lá e entra, contrata o advogado e entra com uma queixa-crime, né? O ascendente representa porque ele não tem essa capacidade. Mas eu quero só chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Olha só que interessante. Isso aqui é importante. Menor que foi ofendido,
ele não tem capacidade civil para dizer se oferece a denúncia, se oferece a queixa, porque pode ser aqui, ó, condicionada à representação da vítima, né? Ou pode ser aqui privada, tá? O que eu vou falar agora, ou representação da vítima ou privada, tá? Pode ser, nesse caso aqui, ó, privada, nesse caso privado, os pais resolvem fazer a renúncia. O que significa renúncia? Não entrar com a queixa, certo? Certo. O filho é obrigado a aceitar? CAD significa cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, tá? Aí, a mãe e o pai, que são os representantes legais, ascendentes, resolvem renunciar ao direito de queixa. A queixa não será oferecida. O prazo de 6 meses já até acabou. Só que tem um detalhe. O menor, ao completar 18 anos, poderá apresentar a queixa. Vamos anotar isso aqui, que isso aqui já caiu na OAB 2 vezes. Ó, presta atenção. Renúncia. Renúncia é feita pelos pais. Pelos pais não vincula a manifestação do filho ao completar 18 anos. Tá? Não vincula a manifestação do filho ao completar 18 anos. Professor, de onde o senhor está tirando isso? Eu vou até mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá aparecendo para vocês o código aí na tela de vocês? Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Artigo 50. Peraí. Tô chegando. Aqui, ó. Artigo 50. A renúncia expressa, tá? É o caso da expressa. Constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Tá bom? Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este, ou seja, o menor, do direito de queixa. Nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. O menor, ele quer a renúncia, mas os pais querem fazer a queixa. Vai fazer a queixa. Tá? O artigo 50, ele é muito restrito nesse sentido aqui. Beleza? Já? Vou voltar bem aqui, ó. Um detalhe aqui para vocês. Então, para aí. Ótimo. Agora, o que é a personalíssima? Personalíssima é não cabe representação legal. Ou seja, o CAD não participa. Por quê, professor? Porque é personalíssima. Só interessa a vítima. Só interessa a vítima. Nem outra pessoa vai interessar esse tipo de ação penal. Professor, então tem ação penal privada que só interessa a vítima? Só. Só que só existe hoje um único artigo. É o artigo 236 do Código Penal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo o Código Penal aí na tela de vocês? Sim ou não? Estão vendo o Código Penal na tela de vocês? Não? Sim? Olha lá. Olha só. Olha o que é o 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial. Erro essencial, gente, é aquele erro essencial lá do Código Civil. Então, isso aqui é uma norma penal em branco. Norma penal em branco. Porque precisa do complemento lá do Código Civil, certo? Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento. Impedimento também está lá no Código Civil, artigo 1521, se eu não estiver enganado, tá? Que não seja casamento anterior, pena, 6 meses a 2 anos. Ok, mas olha o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente. Do contraente, ou seja, da vítima dele. Aqui é vítima secundária, porque vítima primária é o Estado, né? A vítima secundária aqui, no caso, é a contraente. A esposa ou o esposo, né? Depende. Aí, olha só que detalhe.
enganada e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que por motivo impediu o casamento. Ou seja, depende da ação lá que anulou o casamento. Depois que anulou o casamento, ela tem um prazo de 6 meses, né, para poder entrar aqui com essa queixa-crime aqui de ação penal privada personalíssima. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se a vítima morrer, o que vai acontecer se a vítima morrer? O processo é extinto. Ou seja, extinção da punibilidade. Por quê? Porque é personalíssimo, só interessa a vítima. Se a vítima, por acaso, morrer, e ela já fez a denúncia, ela já fez a queixa-crime, extingue-se a punibilidade. Aqui não, ó. Aqui não. Aqui na exclusiva propriamente dita, se o cara é incapaz, ou se ele morrer, que foi o caso, por exemplo, lá da vereadora Marielle, né, lá do Rio de Janeiro, se morrer, o CAD entra com a queixa. No meio do caminho, no meio do processo, a vítima morre. O CAD continua. Haverá uma substituição processual. Ponto. Só isso. Haverá uma substituição processual. Mas aqui não. Na personalíssima, não. Tá bom? Na personalíssima, não. Então, isso aqui é importante você saber. Tinha o adultério. Crime de adultério já foi crime no Código Penal, só que ele foi revogado em 2003 ou 2004. Acho que o crime de adultério foi revogado em 2004. Alguma coisa assim. Já era também. Agora, subsidiária da pública. Presta atenção aqui numa coisa. A OAB já cobrou 2 vezes uma pergunta que envolve essa daqui no seguinte sentido: que o advogado entrou com uma queixa-crime de ação penal privada subsidiária da pública porque o promotor pediu o arquivamento. O advogado agiu certo ou errado? O advogado pode entrar com a queixa-crime quando o promotor pede o arquivamento, sim ou não? Ele pode, sim ou não? Quando o promotor pede o arquivamento. Pode ou não pode? Fala não, não pode. Não pode. Se o promotor pediu o arquivamento, é assim, ó. Quando é que ele pode entrar com a subsidiária da pública? Quando o promotor, o MP, né? Quando o MP for o quê? Inerte. Quando o promotor for inerte, ou seja, ele não faz nada. Ele perdeu o prazo dos 5 dias, ele perdeu o prazo dos 15 dias, no caso de solto. Ok? Então, isso é inércia. Agora, tem de tomar cuidado, não cabe quando o MP pede o quê, por favor? Arquivamento. Isso ele não pode. Fui claro com vocês, gente? Fui claro com vocês? De 0 a 10. Tudo certo aqui até agora? Show de bola? Show. Se manifestem é isso. Se vocês não falarem nada, eu também não sei. Tá bom? Bacana, bacana. O que já caiu no exame de ordem, ó, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui, ó, que está de vermelho é porque já caiu no exame de ordem, ó. Vamos olhar? Vamos olhar juntos? Opa, peraí, foi demais, foi demais. Não está compartilhado, professor, isso é muito goiaba. E eu achando que está compartilhado. Legal. Então, olha só. Isso aqui foi o que já caiu no exame de ordem. O que está de vermelho já caiu no exame de ordem. O que está de amarelo, ou de amarelo, porque caiu 2 vezes, tá? E o que está aqui de azul, vocês vão ver se é azul clarinho ou verde, sei lá o que é, porque já caiu 3 vezes, tá? Então, vamos lá. O artigo 24 é a base, né? Da ação penal pública. Será promovida, né, tal, isso aqui a gente já viu, tal. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente, direito de representação passará cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Isso aqui é o direito de representação, se for ação penal pública, condicionada, não é isso? Beleza. Vamos cá, vem cá. Comentar o crime. Ah, eu anotei aqui para não esquecer. Eu queria dizer para vocês o seguinte, ó. Lembra que eu falei que a gente sabe que um crime de... Eu vou até fechar aqui. Lembra que eu falei para vocês que quando o crime é de ação penal pública incondicionada, é que a lei não fala nada. Se a lei não fala nada, é ação penal pública incondicionada. Não foi isso que eu disse?
Pois é. Existe o artigo 129 do Código Penal, que é crime de lesão corporal. Lá você vai encontrar lesão leve, que é o caput, a lesão grave, que é o parágrafo 1º, a lesão gravíssima, que é a doutrina que chama, né, de lesão gravíssima, parágrafo 2º. Aí tem lá lesão culposa e existe a lesão corporal seguida de morte. Aí tem outras lesões lá, de violência doméstica, do parágrafo 9º, tá? A lei, o Código Penal, não fala nada. Se o Código Penal não fala nada a respeito da ação penal, é ação penal pública incondicionada. But, presta atenção que eu vou falar 2 buts aqui para vocês, 2. O primeiro, a Lei 9.099, ela fala que a lesão leve e a lesão culposa, é crime de ação penal pública condicionada à representação. O Código Penal não fala, mas a lei dos juizados fala. Então, a Lei 9.099 vai dizer que a lesão leve ou culposa é ação penal pública condicionada à representação. Show de bola? Perfeito. Se é condicionada à representação, precisa da apresentação da vítima, tal, prazo de 6 meses contado do conhecimento do fato. Conhecimento da autoria. Agora, segundo but. Segundo o STF, nos crimes de lesão leve, lesão dolosa, leve, tá? Lesão dolosa, leve. A culposa não, leve. É dolosa. De violência doméstica, que se aplica a Lei Maria da Penha. Violência doméstica, gente, homem pode ser vítima de violência doméstica, certo? Mas o homem não pode ser vítima nos termos da Lei Maria da Penha, a 11.340. Então, o que o STF diz é o seguinte, ó, na lesão leve, que se aplica a Lei Maria da Penha, é ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Show? Se o marido bate na mulher e fica uma lesão leve, ação penal pública incondicionada, certo? Se a mulher bate no marido, lesão leve, ação penal pública condicionada, porque homem não é vítima da Lei Maria da Penha. Foi claro com vocês? Um sinal positivo com a cabeça de que estão entendendo, por favor? Um sinal positivo com a cabeça de que estão entendendo? Foram 2 observações muito importantes, tá? As 2 já caíram na OAB, diga-se de passagem. As 2 já caíram na OAB, beleza? Tá. Aí, a 25. Aqui a Denise me perguntou, não foi, Denise? Acabei não falando, né? A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Denise, presta atenção aqui, ó. Ó, Denise, deixa eu fazer bem claro para vocês. Entenda aqui uma coisa, ó. Vamos imaginar que houve um inquérito policial, certo? Houve um inquérito policial. Depois que houve um inquérito policial, veio a denúncia, ok? Veio a denúncia. Depois da denúncia, foi para a mão do juiz, e o juiz o quê? Recebeu a denúncia, ok? Então, o que é esse momento aqui? É o momento do oferecimento. Então, uma coisa é oferecer a denúncia. O que é oferecer a denúncia? Protocolizar a denúncia. O promotor está protocolizando a denúncia no judiciário. Quando ele protocoliza a denúncia, faz o protocolo da denúncia no judiciário, distribui para o juiz competente. O juiz competente, ele o que, por favor? Recebe. Ele pode rejeitar, não é verdade? Ele pode rejeitar. Pode rejeitar, cabe até o recurso em sentido estrito. Mas ele o que também? Ele pode receber, certo? Aí volta para cá, ó. Artigo 25. Só para responder. Isso aqui é tudo para responder essa pergunta aqui. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, essa representação será irretratável depois de oferecida. Aqui, ó, depois de oferecida. Ou seja, é possível se retratar antes. Ó, é possível se retratar antes. Antes do que, professor? Do oferecimento. Não é do recebimento. Ó, vou interromper aqui, só para vocês olharem direitinho. Aqui, ó. A vítima pode se retratar, mas ela pode se retratar o quê, ó? Antes de oferecida a denúncia.
Desde que seja dentro do prazo de 6 meses, tá? Dentro, tá? Dentro do prazo de 6 meses. Depois do prazo de 6 meses, não pode se retratar, mesmo que não tenha havido o oferecimento. Então, pode se retratar da representação? Pode se retratar da representação, mas desde que seja dentro do prazo de 6 meses e antes de protocolizada, oferecida a denúncia. Gente, tem muita coisa no Código Penal e no Código de Processo Penal que é até oferecida, mas tem outras que falam assim, ó, até o recebimento. Quer ver uma coisa muito importante que cai muito na OAB, que é aqui, ó, até o recebimento? Arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? Você praticou um crime sem violência, sem grave ameaça, e você repara o dano à vítima antes do recebimento da denúncia. Ou seja, não tem jeito, o promotor ofereceu a denúncia, o promotor protocolizou, você tem poucos dias, se a justiça for célere, né, for rápido, você tem poucos dias para pagar, reparar o dano, para você o quê? Ganhar uma diminuição de pena. Porque arrependimento posterior você é condenado. Mas lá na terceira fase da dosimetria da pena, você ganha uma diminuição, desde que você repare aquele crime sem violência ou grave ameaça, até o quê? O recebimento. Sinal positivo aí? Já são 9h30. Está tudo certo por aí? Sinal positivo com a cabeça de quem entenderam? Um emojizinho sorrindo. Um sorriso verdadeiro. Que entenderam, tá bom? Mas aí, Denise, eu vou falar só para Denise, ó. Que foi a Denise que perguntou. Vou falar só para Denise. O 25... Peraí. Ó, o 25 está falando que a representação pode ser retratada antes do oferecimento. Em outras palavras, é isso. Concorda comigo? Beleza? Só que se o crime for da Lei Maria da Penha, a história é outra. É sério, professor? É. Porque existem crimes lá na Lei Maria da Penha, vou colocar aqui, ó, Lei 11.340. Existem crimes, né, que são processados lá na Lei Maria da Penha, que é condicionada à representação. Ameaça, por exemplo, né? Ameaça. O marido foi lá e ameaçou a esposa. Ela foi lá na delegacia, ofereceu lá, fez lá o boletim e tal. Olha aqui, ó, artigo 16. Presta atenção no artigo 16 da Lei Maria da Penha, para não confundir a cabeça de vocês. Nas ações penais públicas, condicionada à representação, Lei Maria da Penha, da ofendida, né, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação. Renúncia à representação. A representação é um direito e ela renuncia, ela pode renunciar. Olha só, em audiência especialmente designada com tal finalidade. Vou só fazer um parêntese. Chegou um caso no STJ que a mulher renunciou à representação por um papel escrito lá no cartório do juizado da violência doméstica, lá na vara da violência doméstica. Ela foi lá expressamente e falou, olha, eu renuncio o direito de representação, eu não quero mais processar meu marido. O STJ disse que não. No caso do 16, da Lei Maria da Penha, é obrigatória a audiência para esse fim. O juiz tem que olhar na cara da vítima. A vítima tem que olhar na cara do juiz e falar o seguinte, ó, renuncio à representação. Em que momento será? Antes do recebimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia. Mudou, não mudou? Perceberam que mudou? Lá na regra geral, era aqui, ó. Ei, presta atenção. Lá na regra geral, era aqui, ó. Antes de oferecida. Essa é a regra geral do 25 do Código de Processo. Mas se for Lei Maria da Penha, pode ser até aqui, ó. Até aqui. Maria da Penha, violência doméstica, até o que, por favor? O recebimento.
E não é qualquer forma, não, porque a retratação, você vai lá, a retratação, você vai lá e faz uma petiçãozinha, né? Você se manifesta, pode ser escrito e tal, beleza, bonitinho. Na Maria da Penha, não. Precisa de quê, por favor? Audiência. Audiência. E é antes do recebimento. Ou seja, depois que oferecida, vai ser marcada uma audiência lá na Lei Maria da Penha, só para perguntar para a vítima se ela vai renunciar ou se ela vai manter a representação. Foi claro com vocês? Manifestem-se aí. Tudo certo até agora? Sim, sim. Beleza? Beleza? Ok. Como eu não estou vendo vocês, eu preciso que vocês se manifestem, porque essa aula é para vocês, não é para mim, tá? Se vocês não estão entendendo, eu repito, por isso que eu tenho que perguntar se está tudo bem para todo mundo, tá bom? Essa é uma parte importante. Gente, faltam 20 minutinhos aqui, mas eu quero, dentro desses 20 minutinhos, eu quero fazer ainda uma outra coisa aqui. Eu tenho muito medo. Tenho medo não. Eu tenho uma certa expectativa. Eu tenho uma certa expectativa que a FGV vá fazer um trocadilho com vocês nisso aqui, ó. Isso aqui é uma possibilidade da FGV sacanear vocês. Trocar as ideias de transação penal com a ANPP e sursis processual. Por que ela pode fazer um trocadilho com esses três institutos? Porque são três institutos penais benéficos. São três institutos penais benéficos. Então, você vai prometer para mim, tá? Que você não vai para a prova sem ter lido aqui a Lei 9.099. Deixa eu só lembrar se é o artigo 76, rapidinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho que é o artigo 76 da transação. Olha só. A transação está no artigo 76, artigo 76 da Lei 9.099 de 95, ok? O ANPP é o artigo 28A, com certeza... Gente, é claro que não dá para eu colocar minha mãozinha linda no fogo, né? Mas se eu pudesse, sem queimar, eu diria que o 28A vai cair, tá? O 28A vai cair. É uma inovação interessante. Aliás, a doutrina já tem dito que se trata de um direito dever do acusado. O que é um direito dever? É direito subjetivo dele e um dever do Ministério Público de oferecer essa proposta da ANPP. Aliás, é o que prevalece nas três. Nas três prevalece direito dever, tá? Nas três prevalece que, preenchidos os requisitos, o Ministério Público deve oferecer, beleza? E o sursis processual está previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Certinho? Ok. Ó, quando a gente fala da transação penal, nós estamos falando de um momento, o que, por favor? Anterior à denúncia. É isso? E o ANPP? Também. O ANPP a gente já falou. É anterior à denúncia. Agora, gente, raciocina comigo. Eu só posso oferecer o sursis processual quando tiver processo. Me ajuda aí, gente. Me ajuda. Eu só posso suspender uma coisa que existe. Concorda comigo? Então, eu só posso aplicar o sursis processual, o que, por favor? Depois de oferecida a denúncia. Depois de oferecida a denúncia. Não tem outra opção. Em todas elas precisa de audiência? Em todas elas precisa de audiência. Porque o promotor vai olhar para a cara do acusado e falar assim, ó, eu tenho aqui uma proposta para você. Seja a transação, a ANPP ou o sursis processual. Todas as três precisam de quê, por favor? Audiência. Beleza? Agora, o que eu acho que eles podem querer pegar vocês? Por exemplo, que se refere ao requisito de pena. Tem vários requisitos. Mas eu acho que o que eles podem pegar no requisito da pena.
Aqui, ó, pena, o que, por favor? Máxima. Pena máxima. Que é igual ao que, por favor? 2 anos. Igual ou inferior a 2 anos. Pena máxima. E aqui no ANPP, ó, pena mínima. De quanto, por favor? 4 anos. Isso aqui foi feito para a galera de colarinho branco. 4 anos. E aqui, ó, aqui volta pena, aqui é pena mínima. Pena mínima. Pena mínima. Quanto, professor? 1 ano. Pena, gente, quando eu falo pena mínima, presta atenção, não é da condenação, não. É da pena abstrato. O cara está sendo acusado de furto, pena de reclusão de 1 a 2 anos. Entendeu? De 1 a 2 anos. De 1 a 4 anos, né, o furto. De 1 a 4 anos. O cara está sendo acusado, sei lá, de uma ameaça. Ameaça. Opa, parei, ó, transação penal. Por quê? A pena máxima da ameaça não passa de 2. A lesão leve não passa de 2. A vítima representou o cara para ser denunciado. Tranquilo, mas o promotor é obrigado a oferecer a transação penal, porque a lesão leve, 2 anos. Tá bom? Então, você tem que saber da pena. Já teve casos muito raros, de cobrar pena, né? De você ter que saber qual é a pena do crime. É muito raro, isso é mais coisa para concurso. Tá? Eu não lembro de ter visto isso na FGV, tá? Eu confesso que eu não lembro de ter visto na FGV. Concurso, de vez em quando, cobra, tá? Então, eu tenho para mim que se a FGV cobrar, vai querer pegar vocês em alguma dessas pegadinhas aqui, tá bom? Agora, olha só. A transação penal pode ser oferecida tanto pelo MP quanto pelo advogado. Beleza? Segundo a jurisprudência. O sursis processual, segundo a jurisprudência, também pode. Jurisprudência fala isso. Eu vi uma vez de pena no crime de apropriação indébita previdenciária cobrada pela... Pois é, eu não lembro, pode até ser, Lorena. É sacanagem, né? Lembrar da pena é sacanagem. É muita sacanagem. Agora, aceitável. O Código de Processo Penal diz que é só o MP. Não temos jurisprudência que fala se advogado em algum momento vai poder. Por exemplo, eu acredito que quando tivermos jurisprudência, vai poder falar que numa ação penal subsidiária da pública, quem sabe, né, que não tem violência nem grave ameaça. É uma possibilidade. Mas, por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que o Código de Processo Penal vai dizer o quê? Só o MP pode o quê, por favor? Oferecer, né? Só o MP pode oferecer o ANPP. Tá joia? O que mais que a gente poderia falar aqui na transação penal? Tem requisitos genéricos, tá, gente? Requisitos genéricos. O que são requisitos genéricos? Os caras não podem estar respondendo a um outro processo, tá? Eles não podem estar respondendo a um outro processo, eles não podem ser reincidentes. E quando eu falo responder processo mesmo, tá? Responder processo. O sursis no 89, ele fala, não está respondendo processo, não tem outro crime nas costas, pode-se oferecer o sursis processual, tá bom? Aí, vou mostrar aqui para vocês o ANPP. Eu quero mostrar 2 coisas para vocês, antes que eu me esqueça. Cuidado com esse artigo aqui, ó, com o caput do 28. Por que você tem que tomar cuidado com o caput do 28? Porque o caput do 28 foi alterado pelo pacote anticrime, só que ele foi suspenso pelo STF. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º são inovações do pacote anticrime, mas não foram suspensos pelo STF. O STF suspendeu o caput do 28, que é naquela história de que quem arquiva o inquérito é o promotor. Quem arquiva o inquérito é o promotor. O STF suspendeu. Por que o STF suspendeu? Por uma razão um pouco lógica, muito poder concedido ao Ministério Público, e sem dizer que o Ministério Público teria que organizar a própria estrutura. Entendeu? Aí, se perguntarem hoje para vocês, quem é que pode arquivar inquérito? Continua a regra que sempre foi. O promotor pede e o juiz homologa. O promotor pede e o juiz homologa. Isso no que se refere a pedido de arquivamento de inquérito.
É o que está prevalecendo hoje. Até porque, se você olhar aqui atrás, ó, olha só que interessante. O artigo 18, ele não foi mexido pelo pacote anticrime. Olha que confusão. O artigo 18 não foi modificado. Ele fala assim, ó, depois de ordenado o arquivamento pela autoridade judiciária. Então, o que está prevalecendo hoje? Quem arquiva é o juiz. E quem pede? O promotor, tá certo? Então, só para vocês não ficarem desavisados. O juiz é obrigado a homologar? Olha, ainda está se aplicando a regra anterior. Ou seja, o juiz, ele não pode obrigar o Ministério Público a oferecer a denúncia. Então, o que ele pode fazer? Provocar o procurador do promotor, ou seja, o chefe do Ministério Público. Se o chefe do Ministério Público, que é o procurador, falar que é para arquivar, o juiz só chupa o dedo. O juiz não pode fazer nada, tá bom? Beleza? É o que está prevalecendo hoje, Nath, tá? É o que está prevalecendo hoje, porque quando voltar, né, se voltar o artigo 28, né, se voltar a vigência, porque foi suspensa ali a eficácia, né, desculpa, né? A eficácia foi suspensa. O promotor é que vai pedir o arquivamento, nem passa pelo juiz. O juiz não tem que homologar, o promotor é que arquiva. É muito poder para o promotor. Bom, aí vem o nosso querido artigo 28A, que foi acrescido, não existia. Então, vai dizer assim, ó, não sendo caso de arquivamento. A transação penal também fala a mesma coisa, não sendo caso de arquivamento. E tendo investigado confessado, ó, aqui exige confissão. A transação penal não exige confissão, tá? A transação penal não exige confissão. O sursis não exige confissão. Aqui exige confissão do acusado. Sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça. A transação penal e o sursis processual também não falam de grave ameaça ou violência. Aqui já exige, tá? Com pena mínima, né? Pena mínima inferior a 4 anos. Repara que não fala igual a 4, fala inferior a 4. Repararam isso? Não fala igual a 4, fala inferior a 4. Beleza? O Ministério Público poderá, e esse poderá aqui é deverá, segundo a jurisprudência, já tem jurisprudência sobre isso, propor o acordo de não persecução penal, o ANPP. Aí vem aqui, ó, os requisitos necessários e suficientes para reprovação, prevenção, e aí vai exigir condições cumulativas e alternativamente. Vamos lá. O juiz pode mandar reparar o dano, mas isso aqui também tem lá no sursis, tá bom? Renunciar voluntariamente aos bens, isso aqui é uma novidade. Lembra que eu falei que isso aqui foi criado para crime de colarinho branco, né? Prestar serviço à comunidade, isso tem lá no sursis, é uma possibilidade do sursis, isso aqui não é uma inovação. Pagar a prestação pecuniária, lá também pode, né? Cumprir por prazo determinado outra condição imposta pelo MP, lá no sursis também pode, não é nenhuma novidade legal. Agora, o parágrafo 2º, ele tem uma certa importância, concorda comigo? Ó, não se aplica nas seguintes hipóteses. Não se aplica quando? Quando for cabível a transação. O crime de fato é menor de 4 anos, a pena mínima de fato é menor de 4. Mas a pena máxima que o cara está respondendo é de 2. Então não faz sentido aplicar o ANPP. Aplica o quê? A transação. O que é melhor, transação ou ANPP? Transação é muito melhor, tá bom? De fato, exatamente. Não, desculpa, Natália. Na transação não exige confissão. Ele pode ter confessado ou não, pouco importa. O que exige confissão é o ANPP. Tá? Transação tanto faz. Ah, desculpa. Eu acho que você quis dizer o seguinte, se ele não confessar, não tem ANPP. De fato, não tem ANPP. Ele tem que ser réu confesso. Aliás, réu não, né? Porque ainda não tem denúncia, mas ele é um indiciado, um acusado, confesso. Beleza, é isso mesmo. Também não cabe, se o investigado for reincidente. Mas se não for reincidente, se houver elemento probatório que indique que a conduta criminal é habitual para ele. Isso aqui é muito confuso, não, isso aqui é muito subjetivo, né? Eu acredito que quando a gente pegar aquelas súmulas do STJ, né, que fala que inquéritos não podem servir como maus antecedentes, isso aqui também não poderia servir, né? Então, eu acredito que a jurisprudência vai chegar só nesse aqui, ó, reincidência, que é algo que dá para provar, tá? Ele também não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, nem pelo ANPP, nem pela transação e nem pela suspensão condicional do processo. Nos últimos 5 anos ele está limpinho, tá? E também não cabe nos crimes praticados em âmbito de violência doméstica.
Em geral, é difícil encontrar um benefício que se aplica à violência doméstica, tá? Mas não existe nenhuma proibição para a transação penal. Não existe proibição legal para a transação penal nos crimes de violência doméstica. Mas existe proibição legal no ANPP. Eu vou repetir. Não existe proibição legal de transação penal na violência doméstica. Pode se aplicar a transação penal na violência doméstica? Pode. Aí em Brasília, por exemplo, é cheio de audiência de transação penal de violência doméstica. Mas a ANPP não pode. Proibição legal, tá bom? Bom, aí vamos lá para algumas situações. Ó, o acordo de ANPP será formalizado e escrito, vai ter audiência, o juiz vai ter que homologar. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as propostas, as cláusulas do acordo, ele vai devolver para o Ministério Público para refazer, tá bom? Mas se o promotor insistir, não tem jeito, tá? Ah, professor, eu vou colocar isso aqui no mapa mental. Eu vou colocar. Olha só. ANPP. Se o juiz nega, cabe reze. Cabe, vou colocar aqui, né? Recurso em sentido estrito. Bom? Recurso em sentido estrito. Se o juiz negar aqui, cabe recurso em sentido estrito, beleza? Já aqui, lembre-se, nós estamos no GCRIM, nós estamos no juizado. Então, aqui, ó, cabe o que, por favor? A apelação. Isso aqui é a apelação. Por quê? Nós estamos no GCRIM, nós estamos no juizado, nós estamos na Lei 9.099. Se a gente está na Lei 9.099, é a apelação, porque não existe recurso em sentido estrito no juizado criminal. Não existe recurso em sentido estrito no juizado criminal. Só existe apelação. Tá bom? Então, a ANPP, aliás, diga-se de passagem, o artigo 581, isso, tá certo, Nath. Apelação no GCRIM, 10 dias, tá? Apelação nos outros procedimentos, 5 dias de interposição, 8 dias de razão. No GCRIM é 10 dias tudo, tá? O artigo 581, tá? Artigo 581 do CPP acrescentou o inciso para falar do ANPP aqui, tá? Acrescentou o inciso só para dizer que cabe recurso em sentido estrito se o juiz negar, recusar aqui o ANPP quando o cidadão tem direito, tá? Voltando para cá. Não, voltando para cá. Isso. E aí, se for descumprida? Se for descumprido, gente, qualquer uma das três não faz coisa julgada material. Nem a transação, nem o ANPP e nem o sursis processual. Só que vocês têm que lembrar assim, ó. A transação penal foi aceita, só que o cara descumpriu. Não faz coisa julgada material. Volta para o promotor e lembre-se, a transação é antes da denúncia. Qual é o próximo passo? O promotor pode denunciar. A ANPP é antes da denúncia. O cara aceitou, mas depois descumpriu. Volta para o promotor. O promotor vai fazer o quê? Oferecer a denúncia. No sursis processual é a mesma coisa. O cara descumpriu, não faz coisa julgada material. Volta para o promotor, para o juiz. O processo continua. Por que o processo continua? A denúncia já foi feita. Tá? A denúncia já foi feita. É só vocês lembrarem desses detalhezinhos. Tem muita coisa que está prevista na lei? Tem, mas tem muita coisa que é só lembrar da lógica, né? Beleza? E detalhe interessante. Olha só que curioso. Vamos pensar num crime. Eu não consigo lembrar nenhum de cabeça, não, mas pensa assim comigo. O cara aceitou uma ANPP, porque estava aqui dentro da pena mínima de 4 anos, sem violência, antes da denúncia, o cara aceitou uma ANPP. Aí ele descumpriu a ANPP. O que vai acontecer? Denúncia. O cara é denunciado. Só que o crime, além de ser pena mínima de 4 anos, inferior a 4, a pena mínima mesmo, é inferior a 1 ano. Ou seja, o cara aceitou a ANPP, descumpriu, o promotor denunciou. Denunciou, chegou aqui, ó. É possível aplicar o sursis processual? Porque pensa aí que o cara cometeu um crime igual ou inferior a 1 ano. Em tese caberia, não caberia? Só que, olha aqui, ó, o descumprimento do ANPP, né, pelo investigado, poderá ser utilizado, não é obrigatório, mas poderá ser utilizado
pelo promotor como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Show de bola? Então, o cara aceitou a NPP, mas descumpriu. O que o promotor faz? Denuncia. Só que denuncia e vê que o crime, a pena mínima, também é inferior a 1 ano. É inferior a 4, mas também é inferior a 1 ano. Teria direito, mas se o promotor quiser usar como justificativa, ele pode. E aí não oferece o sursis processual para ele. Ok? No mais, ó, a vítima tem que ser comunicada, ó, a vítima tem que ser intimada da homologação da NPP e também do descumprimento. Que mais? Detalhe, ó, se o promotor recusar, se o juiz não homologa, recurso. Mas e se o promotor nem mesmo ofereceu? O acusado que tiver interesse pode lembrar do artigo 28 do Código. Só que o artigo 28 do Código, olha lá, artigo 28 do Código, o caput está o quê, por favor? Suspenso pelo STF. Mas o restante está valendo. Parágrafo 1º e parágrafo 2º está valendo. Vou repetir o que eu acabei de falar. Se o promotor recusa oferecer o ANPP, se o promotor recusa, não é caso de recurso, né, judicial. Não é. Porque não foi o juiz que não homologou, foi o promotor que não ofereceu. Nesse caso, o próprio acusado pode pedir uma espécie de recurso ao órgão superior do promotor. Órgão superior do promotor, né, do Ministério Público, de acordo com 28. Ok? Só que, volta para cá, aqui, ó. O 28 tá o quê, por favor? O caput está suspenso, mas, ó, o parágrafo 1º não tá. Olha o que diz o parágrafo 1º do 28. Se a vítima ou seu representante legal, e no caso do ANPP, o acusado lá no ANPP, o acusado, não concordar, né, com a recusa do promotor, por exemplo, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento ou do ato, né, submeter a matéria de revisão à instância superior competente do órgão do Ministério Público. Então, o promotor foi lá e recusou, não apresentou o ANPP. O que o acusado faz? O acusado vai lá e mete um recurso administrativo para o órgão superior. E vão lá para os procuradores da vida. A minha voz já está no final. E já são mais de 10 horas. Gente, ficou claro para vocês? Deu para revisar legal a matéria? O que vocês acharam da aula de hoje? Foi bacana? Espero. Então, o que vocês vão fazer? Fazer questões. Quem não estudou essa matéria hoje, né? Quem não estudou essa matéria hoje, arrocha nas questões. Na história da FGV, já foram 18 questões dessa matéria aqui de ação penal. Foram 18 questões de ação penal que a FGV já aplicou na história da OAB. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, tá? Essa aula foi gravada, eu vou disponibilizar lá para vocês.